Tá, vamos começar o nosso 11º encontro do Clube Eu Me Escolho, o quarto referente a esse livro, Se Seja Feliz. Vamos falar do quarto capítulo. E o título do quarto capítulo é Graças a Deus, Gratidão e Espírito Humano. Aqui o autor ele traz a importância da religião nesse processo da gratidão, desse hábito tão importante para a felicidade, como um dos pilares da felicidade, que é gratidão. Ter uma vida de gratidão, uma prática de gratidão. E aqui ele vai falando de várias religiões, ele vai trazendo a visão delas, mesmo aquelas que não são monoteístas, mas elas têm dentro dos seus princípios e filosofias a importância de ser grato, grato pelo próximo, grato pelas dádivas, gratas pelo universo, pela dor, pelo Deus, aquele ser que a maioria das pessoas existe, que está ali regendo todas as coisas, e é o que nos conecta espiritualmente, transcendente uns aos outros. Né? As religiões, elas mostram que nós somos interdependentes, que nós precisamos dessa comunhão, que nós precisamos estar inseridos em grupos que há ajuda mútua, onde as dádivas são também distribuídas entre eles. Eu não só recebo a dádiva do sobrenatural, mas eu também, aqui no natural, eu também derramo, ofereço e recebo dádivas que são dos outros, e por isso é tão importante nós sermos gratos por tudo isso que vai acontecendo na nossa vida. Então, eu já quero ler aqui os textos que ele coloca no início do capítulo. É assim, a graça e a gratidão andam de mãos dadas, o céu e a terra. Karl Barth. Se a única oração que você fizer em sua vida for obrigado, isso já será o bastante. Meister Eckhart. Acho que é isso. Falar em gratidão é cortês e agradável. Agir com gratidão é generoso e nobre. Mas viver em gratidão é estar no sétimo céu. Johannes Agatiner. O autor ele vai trazendo aqui diversas visões, testemunhos de pessoas que viveram situações em que elas foram agraciadas com a ajuda de Deus, ser superior que acredita, e também das pessoas. Muito interessante a história do nascimento dos séculos, dos primeiros séculos nos Estados Unidos. Vale a pena ler. Uma leitura assim que aquece o nosso coração. E também ele vai trazendo a visão das religiões em contexto de cristão e o quanto ela favorece esse ambiente. E também ele traz aquilo que também pode ser visto de uma forma negativa. A visão que eu dou para as situações, a visão que eu dou para esse ser superior e para as pessoas, os meus colaterais, vamos dizer, o meu próximo, não é? E aí a gente vai compreendendo o quão é importante a religião na humanidade, no quesito felicidade, na ajuda de criar uma mentalidade desde pequeno que nós devemos ser gratos à situação que vocês. E aí, na página 124, já começo a ler o texto. Independentemente de uma pessoa ser ou não religiosa, há uma qualidade espiritual básica que transcende as tradições religiosas. Essa qualidade é devidamente explicada pelo falecido Friedrich Strauss, estudioso das religiões. Essa atitude, as pessoas reconhecem que são ligadas às outras, físicas, é parte de um contexto mais amplo ou transcendente. A gratidão é uma experiência humana universal, que pode ser considerada uma ocorrência aleatória da graça ou uma atitude escolhida para criar uma experiência de vida melhor, de
muitos modos, contém elementos de ambos. Uma pessoa que tem crenças religiosas ou espirituais não cria um relacionamento com o divino, fonte de todo bem. Esse relacionamento reconhece a dádiva da vida oferecida pelo Criador. Escolher viver esse espaço de reconhecimento reposiciona a pessoa em uma esfera celestial de humildade, reverência e admissão do quanto é abençoada com a oportunidade de aprender, crescer, amar, criar, partilhar e ajudar os outros. A reação a essas é um sentimento profundo de humildade e admiração e um desejo de dar graças adiante o amor que é ativado interiormente. Há um olhar para cima e depois as pessoas gratas percebem que não são separadas umas das outras. Esse próprio reconhecimento traz uma sensação profunda de gratidão. Eu recebo, eu distribuo. Recebo, eu distribuo. Eu também dou graça ao divino. Eu também sou grata ao divino, não é? E essa visão de espiritualidade, religiosidade, ela amplia a nossa perspectiva de que vivemos em sociedade. Somos interdependentes. Precisamos um do outro. Que o propósito da humanidade é viver coletivamente. E para que a gente possa viver de forma saudável e feliz, a prática da gratidão ela precisa ser exercida daqui para cima e daqui para fora. Eu olho para cima, agradeço, mas eu também olho para as pessoas, situações que estão ao meu redor. Eu olho para mim também. Eu tenho recebido bênçãos de outras pessoas. Eu tenho o impulso de retribuir à sociedade, a essas pessoas ou a outras pessoas as recebido. Então, é sempre uma troca, é um movimento que vai se gerando. Na página 129 está escrito assim: tal é a condição humana que as pessoas desejam estar perto do seu Criador e viver para sempre com ele. Por outro lado, sabemos que nossas imperfeições atuais não nos permitirão estar na presença de Deus. Esse paradoxo é resolvido por meio da dádiva do Salvador, Jesus Cristo, o único sem pecado, que pagou pelos pecados com sua morte na cruz. Essa é a maravilhosa graça, dada na igreja cristã há mais de 2 séculos. Com a salvação é uma dádiva livremente oferecida. Não há que uma pessoa possa fazer para merecê-la. Ela é totalmente voluntária. Isso nos faz lembrar de que a verdadeira gratidão surge da disposição de reconhecer o que é imerecido. Graça é amor oferecido gratuitamente a pecadores. Sim. Aqui é a visão cristã da dádiva, da graça, que é uma dádiva imerecida. E o ápice dessa graça derramada para nós, visão cristã, é o sacrifício de Cristo na cruz. É a vinda e sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. E não era porque nós merecíamos, mas sim pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela benevolência de Deus, né, para conosco. Outras religiões, elas também vão ter essa noção de que nós não merecemos e nos é entregue, mas devemos recebê-las e sermos gratas e fazer o quê? Transbordar para as outras pessoas. No Brasil, a maioria das pessoas, a maior parte da população é cristã, não é? Tem fundamentos cristãos. E somos ensinados desde cedo a agradecermos, a sermos gratos. Nem todo mundo pensa dessa forma. O autor ele traz também que tem aquelas pessoas que têm uma visão pessimista ou que culpam a Deus, ao Criador, a essa força, pelas mazelas que ela tem vivido. E esquece que, na verdade, nós temos o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos fazer das nossas vidas. Que nós fazemos parte de uma sociedade e de uma história
desde o início, né, do início da humanidade, nós carregamos essa história. Nós somos influenciados por ela, nós somos resultados, e com isso veio tanto as benesses, em o mal. As coisas que não deram certo não funcionaram. As loucuras também, não é, do ser humano vieram. E aí a gente vê tanta tragédia, atrocidades, mas isso não pode tirar essa visão de que a vida vale a pena e de que nós temos a graça e que nós temos oportunidades diariamente para a nossa história. A forma como eu vejo, aqui nos textos que eu vou lendo, a gente vai entender melhor essa visão, não é? E aqui lembrando que o autor ele fez pesquisas, ele foi atrás de outros autores, e nós vamos falar de dois homens que eu admiro demais, sou apaixonada. É a visão de e a visão de Viktor Frankl. No decorrer da leitura, a gente vai ver. Então, na página 70, sistemas éticos é a força irresistível por trás dos atos de compaixão, porque a vida é vista como uma vasta rede de interpenetração e reciprocidade que constitui o ser. Nós só podemos ser considerados seres completos se entendermos que nós somos penetrantes e recíprocos. Nós vivemos isso o tempo inteiro nas nossas relações. E nós precisamos desses relacionamentos, precisamos é, nos desenvolver como pessoas, nos desenvolver como sociedade, não é? Aqui ele vai trazendo textos maravilhosos, autores também, experimentos, vale a pena ler, vale a pena ler. E ele vai mostrando o quão é importante a gente ter uma religião, uma espiritualidade desenvolvida, para que a gente olhe a vida de uma forma mais leve. Saber que tem um ser superior a nós, algo que transcende, que é muito maior do que a gente pode imaginar, ele traz o conforto para o nosso coração. Entender que nós não temos uma limitação, não somos limitados em nós mesmos. Tem algo superior que está regendo tudo e que ele nos abençoa também. E que em tudo tem um propósito. Viktor Frankl, ele fala sobre isso, o sentido da vida. E a gente vai falar mais sobre isso, né? Qual é o propósito do que eu me escolho? Que agora vamos mudar, não vai ser só do livro. É o propósito da gente buscar conhecimento que vai nos ajudar a nos entendermos e a também mudar a nossa mentalidade e assim a colocarmos em prática esses conhecimentos para que se tornem um aprendizado e assim deixar a nossa vida mais interessante. E a responsabilidade de deixar a nossa vida mais interessante é nossa. Uma forma que eu descobri de poder contribuir na vida das pessoas, tá? Recebi muito, então continuo recebendo muita contribuição e eu quero transbordar isso através do, através do programa Eu Me Escolho, que em breve vocês vão entender melhor o que é esse programa, certo? Voltando para cá, na página 33, o autor coloca assim: para a maioria das pessoas, não é uma lente através da qual a realidade é parte da necessidade de entender ou encontrar algo compreensível nos existenciais dos seres humanos. A religião garante que tudo que vem a acontecer ao indivíduo fará sentido. Essa estrutura de sentido é particularmente importante para interpretarmos e reagirmos aos mais desafiadores da vida, como o nascimento de filhos, o sofrimento, a morte, a tragédia e a injustiça. Mas a religião oferece um modo de entender ocorrências extraordinárias, agradáveis e desagradáveis. A religião, ela nos capacita a sermos confortados pela a instituição, por aquele movimento e pelo
superior, pelo Criador, por essa energia que transcende a nós. Quanto ela é importante nesse processo de lidar com os altos e baixos. A gente sempre terá esses momentos de tragédia e injustiça, de ocorrências comuns e extraordinárias, agradáveis e desagradáveis, alegrias e tristezas, perdas. A gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, mas a gente entender que tudo tem um propósito, eu posso tirar aprendizado daquilo e ser grato, eu consigo direcionar a minha visão, o meu pensamento, a minha mentalidade, a minha energia, a minha disposição para aquilo que vale a pena. Porque eu tenho a decisão, e aqui a gente vai falar sobre isso, quem que eu traz isso, de decidir como que eu vou lidar com aquela situação. Victor Frankl, o psiquiatra, está na página 147. O psiquiatra vienense que sobreviveu aos campos de concentração nazistas descreveu o desejo de sentido como a principal motivação humana, afirmando que o principal objetivo na vida é prazer ou poder, mas encontrar sentido e valor. Após a perda de sua mulher no Holocausto, ele se casou novamente. Escreveu mais de 25 livros, uma escola de psicologia, instituto que leva seu nome em Viena. Deu palestras ao redor do mundo e viveu para ver seu livro, Em Busca de Sentido, que eu já li, é fantástico, mas vale a pena, ser reeditado em 23 idiomas, mais de 9 milhões de cópias. Nos lembra que a gratidão é uma qualidade que pode ser parte permanente de nossa vida. Nenhuma pessoa ou circunstância pode tirar isso. Aí ele escreve, mas antes de falar o que ele escreveu, Frankl, ele podia ter desistido da vida, ele poderia ter memorado o terror que ele viveu nos campos de concentração nazista. Mas ele conseguiu dar para a humanidade algo fantástico. Ele desenvolveu uma metodologia terapêutica com base no sentido que se chama logoterapia. Ele já contribuiu na vida de milhares de pessoas que ele conheceu e que não conheceu, porque ele teve uma visão diferente, e é exatamente isso que ele escreve. Olha só o que ele escreve. Quem viveu em campos de concentração lembra-se de homens que caminharam pelos alojamentos dos outros, oferecendo seu último pedaço de. Não consigo nem imaginar, eu não consigo imaginar o sofrimento que esses homens passaram, essas mulheres que podem ter sido poucos, mas deram provas suficientes de tudo pode ser tirado de um homem. Menos uma coisa, tudo pode ser tirado de nós, menos uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher uma atitude em qualquer circunstância. Eu escolho a atitude que eu quero tomar em qualquer circunstância. Sou eu quem determino, sou eu que alimento a minha mentalidade. Não é o terceiro, não é o outro. Sou eu, uma autorresponsabilidade. Né? Os outros vão interferir, vão influenciar, claro, mas a decisão final é sempre minha, a atitude final é sempre minha. Né? Eu lembrei agora da passagem de Estevão, na Bíblia, né? Quando ele é apedrejado, ele podia murmurar contra aqueles homens, eles os matassem, jogassem fogo neles, ele pede, Senhor, o perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo naquele momento. Ele pede misericórdia para os malfeitores. Olha a mentalidade daquele homem, a visão da vida que ele tinha, a visão daquilo que ele acreditava, do valor da vida dele, o valor da vida das pessoas, o valor de Cristo. Não é? E aí a gente vai entendendo a profundidade da tomada de decisão. Eu decido ser grata, eu decido ser ingrata.
Você quem decide. Não tem outra pessoa que vai fazer isso por você, né? E o autor do livro continua. Uma perspectiva espiritual da gratidão torna concreta a tese central deste livro. Aqueles que vivem sobre uma aura de gratidão generalizada colhem os frutos da vida grata. De modo inverso, aquelas que não sentem gratidão pelas bênçãos da vida se privam de sua melhor experiência. Se eu sou ingrata, a gente falou muito no encontro anterior sobre os benefícios da gratidão e também os malefícios da ingratidão. Se eu vivo pela gratidão, eu estou alimentando a minha vida, o meu ser, meus pensamentos, a minha química orgânica de forma positiva. Se eu ando pela ingratidão, estou alimentando meu corpo, a minha mentalidade, meus relacionamentos, a minha química negativamente. Então, eu estou gerando pensamentos, comportamentos e sentimentos negativos. Eu, ao invés de atrair as pessoas, eu estou afastando as pessoas de mim. Então, viver num ambiente, numa estrutura de pensamento, de mentalidade, de gratidão, faz com que a sua vida seja mais leve e feliz. Gratidão é um dos pilares da felicidade. Na página 150, diz assim: um plano de fundo espiritual dá um significado complementar à gratidão, ao fornecer uma estrutura mais ampla para a visão dos altos e baixos da vida. As adversidades são tratadas como vistas do contexto cósmico maior. A religião faz com que a gente olhe para fora, fique somente presa a mim mesma, as minhas dificuldades. Olhe para fora e falo assim: tem muitas outras pessoas também passando dificuldades e recebendo bênçãos. Eu posso fazer parte dessa realidade das bênçãos, eu posso fazer parte dessa realidade da dor, que a gente não tem o controle. O que eu vou fazer com isso é o que Frankl nos ensina nesse texto. E o nosso poder, que ninguém pode tirar, que é a última das liberdades, é escolher uma atitude de qualquer circunstância, em qualquer situação. E a religião, ela nos facilita estruturar esse pensamento. Franklin, né, o autor do livro, Robert Emmons, ele vai trazendo diversos exemplos aqui de pessoas que passaram por situações e foram muito gratas aos outros, a Deus, e como que eles se expressavam, né, a esse ser superior. Ele fala também das outras religiões, monoteísta, politeísta, a, outras que é uma filosofia, não se enquadra nem como uma religião, mas como uma filosofia de vida. E o quanto a gratidão ela é inserida, ela faz parte desses princípios, o quão ela é importante e necessária nas nossas relações, na humanidade, e que faz a roda girar, que faz a gente sempre estar avançando, principalmente por ter essa noção, eu não sou única nesse mundo, eu faço parte, eu não sou o todo, eu tenho uma participação nisso, eu tenho uma participação na história da humanidade, eu tenho uma participação no meio em que eu vivo, mas eu não sou o todo. O mundo não gira ao meu redor, eu não tenho a síndrome do Sol, mas eu tenho que ter a síndrome da Terra, que gira em mim mesma e gira em torno do Sol, fazendo os movimentos necessários que a vida requer, não é? E para isso ser feito de uma forma mais leve, eu tenho que entender que o outro, ele é importante. E eu preciso ser grata por ele. Ele me provoca a ser melhor. Até mesmo nas situações mais difíceis, até mesmo naquelas pessoas que aterrorizaram outras. Foi o terror. A gente está falando aqui de Viktor Frankl, que viveu é, o nazismo, não é? Ele, ele optou em ser uma flor em meio ao deserto. Ele optou em frutificar
mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tantas perdas. Aí ele faz, na página 153. A aula vai ser bem mais rápida, a gente já está quase no final. É por meio da gratidão que temos a capacidade em um estado de alegria, a seu modo paradoxal e indefinível. A gratidão é a porta para muitas dádivas celestiais. A porta é baixa e Swedenborg nos lembra que devemos ser humildes. Bem, como eu falei, eu tenho que saber, entendeu? Eu faço parte, eu participo, mas eu não sou o todo. Eu tenho que ter humildade para saber que eu não sei tudo, que eu não vou fazer tudo, que eu preciso do outro, que o outro faz parte da história, que eu carrego uma história familiar, uma história cultural, e que se eu não tiver essa mentalidade de humildade, eu não vou conseguir exercer a gratidão e eu não vou conseguir acessar essas bênçãos. Ninguém aguenta perto de pessoas ingratas, murmurentas, reclamantes. Ninguém aguenta. Eu não aguento. Eu quero sair logo. E eu, quando eu tenho essa prática da gratidão, o quanto isso deixa mais leve, o quando eu posso ajudar uma outra pessoa, o quanto isso me realiza, não é? Me gera uma química positiva. Quando eu recebo uma dádiva, não é? Eu também me sinto realizada. E ele vai continuando. Quando oferecemos a dádiva da gratidão com o espírito certo, do fundo do coração, obtemos o mesmo ou mais em troca por agradecer que o receptor obtém ao receber. Eu fico grato pelo outro ter recebido. Quando sentimos gratidão verdadeira, somos levados a experimentar as situações de vida de modo que exigem que estejamos dispostos a engajar no mundo para partilhar e aumentar a própria bondade que recebemos. Esse é o sentimento de conexão com a humanidade, que surge do sentimento de admiração e alegria proporcionado pela participação em uma rede intrincada de existência. Eu recebo a dádiva, eu retribuo essa dádiva. E isso vai virando uma rede de retribuições, de gratidão. Isso vai movendo os seres humanos a serem mais leves e felizes. A religião, a espiritualidade, como eu falei, como o autor traz muito, e eu quero reforçar isso, ela é um dos meios que mais ensinam e ajudam a estruturar esse pensamento de uma vida de gratidão. Enxergar as dádivas que recebemos, enxergar que mesmo quando estou passando por uma situação difícil, há um propósito naquilo. Então, ele é uma dádiva. E que eu não preciso me render a essa situação ruim, desagradável, negativa, de terror, de tragédia, não é? De dor. Eu não preciso me entregar. Há um propósito maior. Eu vou passar por isso. E tem um ser superior que está olhando tudo isso. E que ele me dá alegria. Tem um pai aqui, que era um pastor, que aos 11 anos. Ele escreve dizendo que que ele é grato a Deus pela oportunidade de ter vivido com a filha durante esses 11 anos. Queria dar continuidade na vida dele, pensando na perda. Eu perdi a oportunidade, não me deixaram viver mais anos com a minha filha e amaldiçoar a Deus como muitos fazem. Mas ele não, ele olha pela dádiva que teve de poder ter a filha por 11 anos perto dele e o quanto ele aprendeu com essa filha, não é? E aí descobrimos esse sentimento maior de gratidão em um momento muito importante em que abrimos nossos corações claramente as grandes bênçãos da nossa consciência se manifesta e vemos a gratidão como uma força espiritual em todo mundo. A gratidão é uma força espiritual em todo mundo.
ela é uma força espiritual em todo o mundo, porque ela ajuda a nossa conexão um com os outros. E a espiritualidade, como Brené Brown também traz no livro dela, Coragem de Ser Eu Mesmo, o primeiro livro que a gente trabalhou aqui no Clube Eu Me Escolho, ela traz, né, que é a energia que nos une, é a energia que faz a gente entender o propósito das nossas relações. E o quão é importante a gente manter esse olhar com humildade, de gratidão, de saber que eu faço parte de algo muito maior do que a minha vida, a minha família, o prédio que eu moro, o condomínio que eu moro, é muito maior. É muito maior. Esse mundo é muito grande. E apesar de tudo isso, eu sou importante assim, nessa minha pequena participação. Eu deixo um legado nessa minha pequena participação. Viktor Frankl influencia até hoje milhares de pessoas mais. Freud, Freud ele tem uma visão de que o ser superior, Deus foi criado pelo homem por uma necessidade. Tem um pouco de verdade, o outro fala assim, essa visão de Freud tem aí a sua verdade. E que essa verdade, essa visão, essa noção e essa necessidade que a gente tem de transcender é o que faz a gente olhar para o outro e manter essa conexão e saber que tem algo que faz mais sentido, um algo cósmico, algo maior. E que é isso que faz a gente ter refrigério, respirar. Tem um propósito maior na minha história, tem um propósito maior no meu maior nas dádivas que eu recebo. Não é para ficar fechado em mim, é para que isso transborde para as outras pessoas. Então, é cima e ela é para fora. Ela vem de cima, eu também sou grata a Deus, sou grata, e eu levo, retribuo as pessoas, e as pessoas também contribuem na minha vida, e a gente entra nessa dimensão da gratidão, do desenvolvimento, do crescimento, da liberdade, da felicidade. Meu propósito aqui é que a gente tenha conhecimentos serem colocados em práticas, aprendizados e alguns outros ainda mais profundos, hábitos que vai transformar a nossa mentalidade e assim a gente deixar a nossa vida muito mais interessante, tá certo? Nós nos encontramos na próxima sexta-feira, no nosso 12º encontro do Clube do Escolho e vamos falar do capítulo 5. Nesse livro eu decidi fazer por capítulo. Temos mais 3 encontros. Eu vou trazer uma nova proposta para o nosso clube. Discutir músicas, seriados, vamos ampliar, não ficar fechados somente em livros, vamos buscar também outros meios de conhecimento para que a gente possa nos encher e transformar a nossa mentalidade e deixar a nossa vida mais interessante. Até a próxima.